Uma ótima sexta aí de a preparação, já véspera de sábado aí, né? Hoje nós vamos estar aí falando um pouco da palavra de Deus, que o tema do título se chama A Derrubada dos Ímpios, né? É a palavra de hoje. Se você ir abrir aí Salmo, capítulo 10, versículo 1 em diante, nós vamos estar aí vendo aí onde a perseguição do povo de Deus, os ímpios investem contra o povo de Deus, tanto contra o homem e a mulher de Deus. Mas vamos fazer a leitura e logo após darei a explicação para que você possa entender a situação da palavra de Deus e o que ela requer para nós e como se precaver da investida do inimigo, né? Salmo, capítulo 10, versículo 1 até o 5, nós vamos estar fazendo essa leitura. Diz assim: Porque te conserva longe, Senhor, porque te esconde nos tempos de angústia. Os ímpios, na sua arrogância, persegue furiosamente o pobre. Seja apanhado na cilada que maquinaram, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz aos avarentos, blasfemos do Senhor por causa do seu orgulho. O ímpio não investiga todas as suas cogitações e não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe deles. Em grande altura trata com desprezo os seus adversários. Você viu aí a ousadia dos ímpios? A palavra de Deus falando a ousadia aqui dos ímpios. Ele não examina o que vai fazer, né? Ele investe contra o servo de Deus, não está nem aí com as consequências que vai contra a vida dele depois. Isso aqui é como dar uma direção para o servo de Deus se precaver contra o ímpio. Assim como o irmão Antônio, muitas vezes o ímpio, aqui mesmo a palavra de Deus diz que ele é um homem arrogante, quando ele investe contra a vida de um ímpio, contra a vida de um justo, né? Contra a vida de um justo, ele faz o quê? Ele peleja, defama. A primeira coisa que o ímpio faz, né? O que é o ímpio? O ímpio, eu já falei. Muitas vezes você diz assim, o ímpio é aquela pessoa lá do mundão. Não, o ímpio é aquele conhecedor da palavra de Deus, né? É o ímpio, aquele que ele sabe realmente que Deus, né? Realmente Deus existe, ele sabe tudo. Mas porém ele não obedece e na sua arrogância ele não está nem aí. E quando uma pessoa verdadeira, ele atravessa na vida dele ali, uma pessoa verdadeira, ele tem raiva, ele tem ódio, né? Porque aquela pessoa anda retamente. Então, vamos supor, um homem que fala só a verdade, se ele fizer amizade com uma pessoa mentirosa, me diz aí como é que vai ser a amizade desses dois. Será que o homem que vive na verdade, que fala a verdade, que tem temência a Deus, se ele tem uma amizade com uma pessoa ali mentirosa, falsa, caluniadora, qual seria a atitude desse homem justo? Seria dar espaço para entrar aquilo que aquele outro amigo dele vive? Ou será que é melhor ele dar um conselho para ele? Eu creio que a palavra diz que o homem justo, ele tem de convencer aquele que anda na mentira a ver o resultado dos frutos da mentira. Então ele quer saber o quê? Ele quer mostrar para que ele ande na retidão. Porque se você ir em todas as escrituras, fala sobre o mentiroso. E quem é o pai da mentira? Satanás. Se Satanás é o pai da mentira,
certamente aquele que anda na mentira, ele se passa a ser semelhante a Satanás. Não é o irmão Antônio que está falando, não. É a palavra de Deus que afirma isso, tá? Então, a derribada do ímpio é dessa forma. É assim que você tem que ser. A derribada do ímpio, você tem que levar a verdade até o fim. Viver na verdade até o fim. Porque o ímpio, ele vai mentindo, ele vai mentindo, ele vai mentindo. Cada mentira dele, ele tenta cobrir aquela outra mentira. E vai se tornando uma verdadeira bola de neve. E quando ele se dá conta, aquela mentira que ele inventou pequeninita, daqui a pouco ficou grandona e acaba trazendo o que? Destruição para a vida dele. Então, se você tem amizade com uma pessoa mentirosa, comece a explicar da Bíblia para ela, começa a falar, rapaz, pode ser uma mentira pequeninita, mas quando você se espanta, ela é uma mentira enorme. E ali, o que vai causar? Uma hora ou outra você vai ter que arcar com tudo isso que você falou. Aí diz assim, mas aí eu minto para fazer o bem, né? Tem umas pessoas que dizem que eu até usa lá um trecho da Bíblia onde o Davi, né, se passou como louco para escapar da morte. Muitos usam esse texto aí, né? Mas o que ocasionou naquele dia ali? Aquilo ali não foi... É porque ele estava num território, e naquele território ali era o território do inimigo, né? Mas foi Deus que deu a capacidade dele ali falar aquilo, não mentir por si próprio. Aí muitos usam esse termo, né? Davi mentiu, se passou como maluco. Não vai nessa não, meu irmão. Não vai nessa não, porque se você ir nessa daí, você tá lascado. Lascado como, irmão Antônio? Porque se você usar esse texto aí para querer falar uma coisa assim, querer... Isso aí eu ponho assim uma pessoa querer tirar o caráter de Deus, né? Eu digo isso, uma pessoa vai querer ferir o caráter de Deus usando esse termo aí. Então, a mentira, seja ela pequena ou grande, de uma certa forma, ela é uma mentira. E uma mentira, quem é o pai dela? Quem é aquele que causou desde o princípio? O acusador das nossas almas. Então, fique hoje essa palavra aí. Se você anda com pessoas que mentem, você anda com pessoas que faz coisas perversas e você não faz, faça isso. Comece a mostrar para ele a palavra de Deus. Por isso que o título aqui é Derribando os Ímpios, né? Onde fala a derrubada dos ímpios. A derrubada dos ímpios não é que você vai matar o ímpio, não. Não é isso, não. A derribada do ímpio é você mostrando a verdade. É isso. Isso que é a palavra de Deus. Então, aqui está se referindo que a derribada do ímpio é você mostrando a verdade. Fazendo com que ele veja a verdade e deixe o Espírito Santo convencer ele de tudo aquilo que ele fazia. Entendeu? Então é isso. Que Deus possa abençoar aí. Fica aí uma tarde aí abençoada, um feliz sábado aí. Que Deus possa estar trabalhando na sua vida, assim como trabalha na minha e continua trabalhando. Mas vamos ser fiel, firme nos pés do Senhor, porque o Senhor logo está voltando. E quando Ele voltar, Ele nos levará para viver na morada celestial. E quando nós passar uma temporada, nós voltaremos para essa terra de novo. Não vai pensar que muitos confundem uma coisa. Uns dizem, nós vamos morar eternamente no céu. Não, nós vamos ficar uma temporada na casa do Pai Eterno. Do Pai Eterno. Depois nós voltaremos para essa terra, só que ela virá transformada. E a capital dessa terra é Jerusalém, onde a cidade santa fica ali no monte, onde o nosso Rei Jesus Cristo morará e todo o seu povo. Mas ele governará como o único Rei de todo o universo e do qual nós seremos seu povo. Então fica aí essa pequena explicação. Uma hora eu vou estar entrando nesse tema
explicando o significado de tudo, como vai ser essa morada, se nós vamos voltar para cá, sim, nós vamos voltar sim. Só que essa terra aqui, ela vai voltar o princípio que era. Qual era o princípio dessa terra antes que tudo existia? Era só um verdadeiro lago de fogo e escuridão. Se você ir lá em Gênesis, você vai ver como foi o princípio da terra. Dessa mesma forma ela voltará, no caso, né? Ela voltará, só que se transformar num verdadeiro lago de fogo, onde o ímpio e Satanás vai ficar atormentado aí no lago de fogo, aonde pagará. Por isso que tem uma passagem nas escrituras que fala dessa forma: o justo caminhará sobre o pó do ímpio. Quer dizer o quê? O ímpio vai voltar para essa terra aqui, né? O justo caminhará sobre o pó, porque ele não vai ficar queimando eternamente, não. O termo eternamente é os pecados. É como você acender aqui, ó. Vamos supor, acende um papel aí. Acende um papel aí e segura ele. E vai vendo. Ele vai queimando, né? Ele vai queimando. E vai sobrando só aquelas cinzas, né? Ela vai queimando. Até chegar ao final. Aí fica só aquelas cinzas. Aí você pega assim, pã. Aí aquela cinza se derrete, ó, dissipa, né? Assim será nós, né? O pecado vai ser queimado dessa forma. E então voltará pro pó e o justo caminhará. Isso que é o significado. Uma hora eu vou estar explicando isso, para que você possa entender bem, para que não seja enganado, tá bom? Que Deus os abençoe. Fica aí a minha contingência que vem do alto, a autoridade dada em Cristo Jesus. Vamos firme na caminhada. Um feliz sábado. Que Deus os abençoe poderosamente.